A paz do Senhor a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o livro de Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo... Então, Zacarias, ele é um contemporâneo de Ageu. Eles profetizaram no mesmo ano. Zacarias no mês 6º, Ageu no mês 6º e Zacarias no mês 8º. Qual era a situação do povo de Deus no reinado de Dario, rei dos Medos e dos Persas? A situação é que o povo tinha acabado de retornar do Império da Babilônia para Israel, para Jerusalém. E a ordem do Senhor era que o templo fosse edificado em Jerusalém. E esse Dario aqui, ele é o filho de Assuero, esposo da rainha Ester de Hadassa. E ele conhecia a história do povo judeu. Ele sabia que o povo judeu tinha sido levado cativo para a Babilônia por 70 anos por se tornarem idólatras, abandonarem o seu Deus. E que um pouco dessas pessoas tinham fugido para o império do pai dele, Assuero, na cidadela de Suzã. E ele viu como é que Deus operou por meio de Mardoqueu e de Ester para salvar o povo judeu. E Dario tinha Daniel em alta estima, que já era um ancião. E ele sabia tudo o que tinha acontecido com Daniel no último dia do Império da Babilônia, com o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor. Quando Deus escreveu na parede lá, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Ele sabia que Daniel era um servo de Deus. E agora Zacarias estava profetizando nesse momento, que o povo já tinha voltado, os que quiseram, que foram muito poucos, para Israel, e eles tinham deixado de edificar o templo, porque somente ali o povo judeu pode fazer adoração a Deus por meio dos animais. E aí Ageu já deu uma palavra: por que vocês plantam muito e colhem pouco? Porque vocês não se preocupam com a minha casa, o templo, mas se preocupam com vocês mesmos. E nós já compartilhamos que essa casa hoje não é física. Somos nós, a igreja. E Deus está edificando a igreja. Vamos ver aqui o que o Senhor falou por meio deste homem de Deus, Zacarias. O Senhor tem estado em extremo desgostoso com os vossos pais. Olha, o Senhor falou que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas também que ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o obedecem. E aqui Zacarias está lembrando dos pecados dos pais deles, que tinham abandonado o Senhor e ido após ídolos falsos, deuses, que não são deuses, os ídolos das nações. E esse foi o motivo do extermínio do país de Israel, do Reino do Norte e do Reino do Sul. Ele continua falando: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. Por que o Senhor dos Exércitos? Porque o povo estava em grande angústia, o povo estava definhando, o povo estava vivendo um momento de humilhação. Eles eram escravos de escravos de escravos, escravos do rei da Babilônia, escravos do rei Ciro, do rei Dario. Eles estavam debaixo das ordens políticas desses governos. E lá em Israel, em Jerusalém, os samaritanos não queriam que eles edificassem o templo. E amaldiçoavam eles, e jogavam pedra neles, e ameaçavam eles. Era um momento de grande conflito. E o Senhor diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor estava tentando lembrar, trazer a memória deles que Ele é o Deus que vence as batalhas, que não existe exército diante do Senhor, não existe opositores diante de Deus.
Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Senhor está chamando o povo para renovar a aliança, aonde Ele é o Senhor e o povo dele é o seu povo. E não sejais como vossos pais, os quais clamavam aos primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem escutaram, diz o Senhor. Então o Senhor está dizendo aqui para aquele remanescente que estava ali em Israel, em Jerusalém, que eles não procedessem como os seus pais, que não andassem nas más obras dos seus pais. Vossos pais, aonde estão eles? Estavam todos mortos. Hoje não é diferente. Aonde estão esses servos de Deus? Já morreram. E por que o Senhor deixou essa palavra aqui para mim e para você? Para nós nos arrependermos e não andarmos nos caminhos errados dos nossos antepassados. Vamos pegar só aquilo que é bom dos nossos antepassados. E os profetas, viverão eles para sempre? Todos os profetas já morreram. Certo que em cada geração o Senhor levanta aqueles que falam por ele a sua palavra. Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles tornaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Então Deus tinha avisado o povo judeu antes deles entrarem na terra prometida. Quando o Senhor disse: Eu sou Deus dos exércitos. Está vendo essas nações de gigantes aí? Não é para sobrar nada. Eu dei essa terra para vocês. A terra é minha e eu dou para quem eu quero. Mas o Senhor avisou que se eles fizessem como aquelas nações, procedessem como elas, eles também seriam exterminados. E é isso que o povo estava sofrendo. O julgamento, a disciplina de Deus por causa dos pecados do povo. De idolatria, de feitiçaria, de praticar invocação de espíritos, de sacrificar os seus filhos aos ídolos. E agora eles estavam voltando do cativeiro para restaurar o templo em Jerusalém. E eles estavam em grande angústia. E o povo estava reconhecendo: Deus realmente nos tratou como ele nos avisou. Aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: Olha a visão que Zacarias teve. Olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho. E parava entre as murtas que estavam na profundeza, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Uma visão parecida com a de Apocalipse, não é? Que lá tem uma corrida de 4 cavalos. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. O evangelho, a guerra, a fome e a morte. E aqui eles estavam em grande aflição, em guerra. Tinha cavalos aqui vermelhos. Mas graças a Deus tinha cavalo branco também, não é? E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Quem são estes que estão montados nos cavalos morenos, brancos e vermelhos? Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. Será que esses cavaleiros, esses enviados do Senhor, não estão andando pela terra hoje? Você está em qual cavalo? Você está no cavalo branco, no Evangelho? Você está no vermelho da guerra? Você está no preto da fome? Você está no amarelo da morte? Em qual cavalo você está?
E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila e em descanso. Por que eles falaram essa palavra? Porque eles vieram trazer uma notícia para o Senhor dos Exércitos, que é o que está montado é o cavaleiro nas murteiras, que o tempo do julgamento de Deus, dos 70 anos do cativeiro, já tinha passado. A terra já estava descansada dos pecados dos antepassados dos judeus. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e da cidade de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Então aqui, esses enviados de Deus estão dizendo que a terra já tinha descansado os 70 anos, que o povo não tinha guardado o sábado, tinham abandonado ele para adorar as imagens de escultura. E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: palavras boas, palavras consoladoras. Eu quero edificar de novo Jerusalém. Eu quero restaurar o país de Israel. Eu quero restaurar as cidades do Reino do Sul. E o anjo que falava comigo me disse: clama, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. O Senhor disse para Davi que ele colocaria o seu nome em Jerusalém, naquele templo que foi construído para colocar a Arca de Deus, para sempre. E está lá para sempre. E não é interessante nós olharmos que hoje aquele templo está destruído? O nome de Deus está lá, será restaurado. E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque estando eu um pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Aqui o Senhor está se referindo às nações que foram usadas para destruir Israel. Que eles passaram a ordem de Deus, passaram do ponto da disciplina e trataram Israel e Jerusalém com muita crueldade. E agora aqui o Senhor está começando a falar assim: eu vou julgar as nações que julgaram Israel. Portanto, o Senhor diz assim: voltai-me para Jerusalém, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, e a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos. Então quem estava falando que a casa ia ser edificada não era Daniel, não era Ciro, era o Senhor dos Exércitos, o Criador. Falou assim: eu vou edificar a casa de novo, ela vai ser edificada. E a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que ele fecha, ninguém abre. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Vamos fazer todos os muros de novo, as casas, as construções. E foi. E depois que eles inauguraram esse templo, que foi 49 anos, depois de 434 anos, que são as 62 semanas do livro de Daniel, a sua segunda parte, Jesus já tinha vindo, Cristo já tinha vindo, que é Deus vestido de carne, já tinha morrido no ano 33,5 da nossa era. E ele falou com respeito a esse templo que aqui o Senhor disse, ele será edificado. Que ele seria destruído, Jesus falou. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja destruída. No ano 70, 35 anos mais ou menos depois da morte e ressurreição de Jesus, o povo judeu novamente caiu na situação de Nabucodonosor. Só que agora foram destruídos pelo Império Romano. Perderam a sua pátria. Jerusalém foi destruída. Esse templo foi destruído de novo. E da mesma maneira como Deus tratou com aquelas nações, porque Deus mandou os medos e os persas para destruir a Babilônia, mandou Alexandre para destruir os medos e os persas, mandou os romanos para destruir
o Alexandre o Grande, eles também passaram e até tornaram a igreja, o corpo de Cristo, os falsos cristãos, em uma religião chamada igreja, que não é católica, apostólica, romana. E Deus vai tratar com esse império romano novamente. E ele perdurou por todos esses séculos. Embora Deus os reduziu a uma cidade, chamado Estado de Roma. Deus vai voltar a tratar com esse governo que destruiu Jerusalém, por meio de Tito. Na grande tribulação, essa cidade será destruída por Deus, está lá em Apocalipse. Olha aqui como é que o Senhor está dizendo que vai edificar. E foi. E agora que está destruído, vai fazer de novo? Vai. Lá em Daniel está escrito que o povo vai voltar a fazer o sacrifício. E hoje não tem o sacrifício de animais, porque só lá no templo é que pode ser feito. Quando surgir o templo e o povo judeu voltar a fazer o sacrifício, nós vamos estar vivendo os últimos 7 anos desta era. E o Senhor Jesus voltará. E o Senhor está nos encorajando hoje, como encorajou o povo na época de Zacarias e de Ageu. Vocês não querem se envolver com a minha edificação? Eu vou edificar. Quem quer participar? Se você participar, eu vou edificar. Se você não participar, eu vou edificar, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Clama outra vez dizendo: Zacarias, clama, fala em voz alta para o povo de novo. Assim diz o Senhor dos exércitos: as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém. Pronto. O que Deus escolheu? Jerusalém. É a cidade amada, onde ele foi morto, onde ele foi crucificado, onde ele ressuscitou, onde ele fez uma aliança com Davi. E hoje, depois de quase 2000 anos, o que é que Deus novamente fez com os judeus? Cumpriu essa palavra aqui de Zacarias: as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém. Olha, em 70 anos, o país de Israel ressurgiu das cinzas. E a cidade de Jerusalém está lá para ser visitada por todas as nações. Cadê o templo? Vai ser feito de novo. Assim diz o Senhor dos exércitos. Que o Senhor tenha grande misericórdia de mim e de você. Ele está convidando. Quem quer participar da edificação? Mas hoje não é uma questão de nós participarmos da edificação física, terrena, do terceiro templo lá em Jerusalém. Se o Senhor nos der essa graça, nós podemos até participar, não é? Mas o templo que Deus está interessado hoje é a igreja, o corpo de Cristo, onde Ele é o Senhor e o pastor. E Ele disse que Ele ama a igreja, Sião. Ele não ama as religiões, nem as denominações, nem os templos religiosos com o nome de igreja. Mas Ele ama todos os filhos de Deus que estão em cada um desses lugares. Igual Deus amava os que estavam lá na Babilônia, os que estavam na cidadela de Suzã, os que estavam nas 127 províncias do rei Assuero. Deus os amava e cuidava deles. Deus ama a igreja, Ele cuida de mim e de você, Ele é o Senhor e o pastor. E Ele falou, o Senhor dos exércitos: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer. O diabo trouxe tanta confusão, fermento e mentira no meio da igreja, chamando as religiões de igreja, chamando templos de igreja, empossando homens como pastores da igreja, aonde Jesus é o pastor. Não adiantou nada. Ele está edificando a igreja. Quando você hoje
Ganhe a visão e a revelação de que você é a igreja, de que você não vai à igreja, que você não pertence a nenhuma chamada igreja, assembleia, batista, pentecostal, quadrangular, católica, seja lá o que for. Mas que você é parte do único corpo de Cristo, que é a igreja, aonde ele é o pastor, a igreja edificada. Aí você começa a ganhar visão e revelação na palavra. Aí você tem um desejo ardente no seu coração de levar o evangelho para as pessoas, para que elas também façam parte dessa reconstrução, dessa edificação do corpo de Cristo. Assim como aconteceu com Jerusalém, o templo que foi destruído, a igreja também. O diabo tem feito o que nesses 2000 anos? Matado os filhos de Deus, até hoje ele mata os filhos de Deus. Mas Deus está restaurando. Eu conheci a palavra de Deus por meio de uma religião cristã. Você também. E o que é edificação? É quando Deus te revela que você não vai na igreja. E que Deus só tem uma, Deus não tem duas igrejas, ele só tem uma noiva, ele não tem duas. Ele só tem um corpo, ele não tem dois corpos. Quando você é iluminado e você vê que todos os filhos de Deus é esta igreja e você é por ela, aí a igreja é edificada por meio de você. Aí você ouviu esse falar de Deus por meio de Zacarias. Zacarias clama para o povo que eu vou edificar Sião, vou edificar Jerusalém, as minhas cidades se aumentarão. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pelo teu consolo, pelo teu chamamento por meio do profeta Zacarias. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos convida para montar nesse cavalo branco que saiu vencendo para vencer. Senhor, nos ajuda a sermos este cavalo. Que o Senhor seja o ginete desse cavalo. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, para que a tua igreja, o corpo de Cristo, seja edificado. Senhor, nós dependemos de ti para ganharmos revelação da tua palavra. Senhor, amolece o nosso coração. Nos guarda, Senhor, daquilo que os nossos antepassados praticaram, que te ofenderam. No seu entendimento e na sua ignorância, perdoa-nos, Senhor. Nos ajuda a te entronizar como único Deus na nossa vida. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, é nesse caminho que nós queremos andar. É nele que nós queremos trilhar. Senhor, que a tua palavra por meio de Zacarias se cumpra na nossa vida hoje. Tu és o Senhor dos exércitos, nós não temos o que temer. Nós só precisamos crer e confiar no Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Nos dá essa fé, Senhor. Seja conosco, Senhor, nesse dia. Nos ajuda a andar na tua presença, na tua comunhão. Amém. Deus seja louvado, e exaltado, e engrandecido, e adorado. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler junto o livro de Zacarias? Vamos ver as porções que o Senhor preparou para nós por meio desse livro? Que você seja encorajado a participar da edificação de Sião, de Jerusalém, a cidade querida, a igreja, o corpo de Cristo. Deus te abençoe. Que Ele se lembre de mim nesse dia. Amém.